Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, a nossa pauta é a educação inclusiva. Por aqui iremos abordar os desafios dos profissionais que atuam nessa área e também falaremos do atual cenário de ensino e aprendizagem nas escolas municipais em Porto Alegre. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara a professora Cristiane Vieira Chagas, que é pedagoga de educação especial. Então, Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite da TV Câmara. Um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Também participa da nossa edição o professor Márcio Malavolta. Ele que é diretor da Escola Municipal de Ensino Especial, professor Luiz Francisco Lucena Borges. Então, Márcio, seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Matheus. Tudo bom, Cristiane? E é um prazer receber esse convite e conversar sobre esse tema que muito nos interessa. Obrigado. Eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu peço para a Cristiane nos explicar um pouco como você enxerga o atual cenário e o modelo, também falando da estrutura de ensino e aprendizagem aqui da educação especial em Porto Alegre. Bom, falar em inclusão, em educação especial é algo que sempre mexe muito com a gente, né, Márcio? Porque sempre é um processo de muita construção e manutenção, ao longo da história, desse conceito, desse olhar da pluralidade, né? Falar em inclusão é falar em que o espaço social é para todos. O espaço social precisa ser garantido, educação, saúde, acesso, em vários âmbitos a todas as pessoas. Então, sempre foi um assunto bastante polêmico e necessário de sempre estarmos, em busca de novas informações, de novas garantias de direito, com a necessidade de atualização constante. Em termos da nossa realidade, Porto Alegre sempre teve um movimento muito forte em relação à educação especial, sempre olhando para essas políticas públicas, ao longo da história. Então, dentro disso, já existiram vários programas, 30 anos aí que a gente estabelece programas de garantia. Então, acredito que isso sempre tem que ser revisto, vem sendo revisto. Nós temos as salas de integração e recursos, que acho que depois tu vai falar bem, alguns programas, tipo programas de trabalho educativo, outros programas que têm essa garantia. Então, são movimentos que são frutos de uma luta social constante, em termos mundial, depois em termos nacional, até chegar em termos locais, de garantia realmente de direito do deficiente, da pessoa com deficiência em todos os seus âmbitos. É um trabalho de muitas mãos, de uma construção constante, Então, Márcio, também para você, como você enxerga esse atual cenário do ensino especial aqui em Porto Alegre e também da estrutura e o modelo de aprendizado da educação inclusiva? Eu acho que, como foi citado, acho que a questão de falar de educação inclusiva, de falar de educação pensando a diferença, pensando a diversidade, nos coloca num lugar de olharmos para uma cidade inclusiva. Não podemos pensar a educação enquanto escola, temos que pensar em educação enquanto cidade, espaços de cultura, espaços de lazer, acessibilidade. Para que a gente possa realmente falar de inclusão, precisamos pensar numa disponibilidade da sociedade, numa mudança na forma que nós temos de olhar para essa inclusão. E a escola tem um papel muito importante, tanto historicamente nessa construção, e pensando Porto Alegre localmente, Porto Alegre tem diversos movimentos e espaços que discutem e constroem a inclusão no cotidiano, porque a inclusão se faz a partir de leis, de políticas, mas se faz no cotidiano, dentro da escola e dentro da cidade. Então, acho que é bem importante nós podermos perceber que a inclusão tem que estar em todos os espaços da cidade. Uma cidade inclusiva faz muita diferença para que nós possamos, então, pensar na educação como uma parte desse processo. Uma parte disparadora, mas uma parte também que complementa esse processo de inclusão. E acho que Porto Alegre é uma cidade que tem muitos exemplos bem-sucedidos dentro da educação e da inclusão enquanto espaço da escola. Agora, Márcio, hoje, atualmente, a Prefeitura de Porto Alegre coordena 4 escolas de educação especial, uma escola bilíngue para surdos e possui também parceria com outras 3 instituições comunitárias. Em cima disso, aproveitando também a experiência de vocês, a profissional e a vivência pessoal também, a oferta hoje de vagas inclusivas na educação em Porto Alegre, ela é suficiente ou poderia melhorar ainda mais?
Na verdade, se nós formos discutir a questão de vaga, nós temos que pensar assim, bom, que público nós estamos pensando e que prática e que política de educação nós temos, né? Nós sempre temos necessidades de ampliar vagas, isto de forma geral, mas nós temos que conseguir ampliar a maneira que a inclusão acontece. E hoje Porto Alegre tem essas 4 escolas especiais, né, que são escolas que se propõem numa interlocução com as demais escolas da rede municipal, e existe a inclusão que acontece dentro das escolas comuns regulares também. Então a inclusão é um processo, não é simplesmente estar na escola, é como ele acontece. E discutirmos que essas famílias possam ser atendidas nas suas necessidades e demandas. Então tem alguns alunos e alunas que em alguns momentos precisam estar numa escola diferenciada, que possa ter um olhar mais específico e fazer essa transitoriedade. Então acho que vagas a gente sempre vai ter necessidade, né? Até porque a gente ampliando as vagas, a gente amplia o atendimento e consegue dar conta de uma demanda que é cada vez maior dentro da nossa cidade. Perfeito. Agora, Cristiane, também aproveitando a sua experiência pessoal e profissional à frente das escolas, você nota que as crianças que possuem as necessidades especiais, elas chegam na educação inclusiva, elas chegam até a escola especial na idade correta de iniciar o aprendizado? E como funciona esse processo inicial? Na verdade, normalmente a entrada da criança, né, e muitas das crianças especiais com deficiência intelectual, né, é pela escola comum. Então a criança chega, as famílias buscam a sua vaga, né, e matriculam a criança nessa escola, começam a ter os atendimentos e muitas vezes ali a criança não consegue, né, seguir aquele ritmo que é comum, às vezes, a muitas crianças ali, seguindo aquele ritmo de aprendizagem. As escolas hoje, elas têm as salas de integração e recurso, né? Que depois, bom que se vê que não é uma dificuldade de aprendizagem, então ela pode ser encaminhada para uma avaliação nessas salas de integração e recurso. E nessas salas, muitas vezes, né, vê-se que o aluno, então, precisa desse acompanhamento constante para conseguir dar conta, né, desse currículo. E quando isso não acontece, depois de muitas tentativas, ela então pode procurar também uma escola especial. E às vezes, bom, quando a criança já tem alguma síndrome, já tem algum diagnóstico, então ela procura diretamente as escolas especiais, né? Então esse trâmite, ele é muito seguido de variedades, né, Márcio? Como isso acontece é de forma bastante variada, tá? E a questão de acompanhar esta aprendizagem ou não vai depender, né? Vai depender da proposta pedagógica, vai depender desse acompanhamento, que normalmente os profissionais da rede municipal têm muita capacitação, né? Hoje são profissionais os mais qualificados, né? De outras, em comparação a outras redes, né? Ou igual ou mais capacitados, mestres, doutores, pessoas que estão sempre se qualificando. Então, com certeza, eles estão sempre buscando, né, como atender melhor essa criança, esse jovem, e encaminhar para o melhor espaço para que haja essa garantia desta aprendizagem, que é isso que se busca. Na verdade, a preocupação no professor especial, né, ou mesmo os professores que não têm essa formação específica, é sempre fazer com que essa criança, esse adolescente, ele aprenda no tempo dele, no ritmo dele, mas que ele consiga, né, tirar desse processo educacional aquilo que ele tem direito, né, as aprendizagens que ele tem direito para conseguir se desenvolver socialmente, né, ter uma vida comum. Eu acho que, tentando complementar, né, e dando continuidade a esse entendimento, as formas de acesso à inclusão, à escola especial, elas se dão de múltiplas maneiras. Então, por exemplo, pensando a realidade das escolas especiais de Porto Alegre, que são 4, né? O Eliseu, Tristão, o Lígia e o Luciana Borges, né? Nós temos na escola o atendimento desde o 0 aos 21 anos. Então a criança pode chegar lá do 0 aos 6 e ser atendida, o bebê ou a criança pequena, atendida na educação precoce, do 0 aos 3 anos, dos 3 aos 6 na psicopedagogia inicial, e essa chegada à escola pode ser por encaminhamento do hospital, pode ser encaminhamento médico, psicólogo ou de uma educação infantil. E quando chega aos 6 anos, essa criança pode permanecer na escola especial ou ir para uma outra escola, né? Permanecendo na escola especial, ela vai ser atendida até os 21 anos, né? Porque a escola especial atende dos 6 aos 21 anos, e a criança vai ter esse atendimento e esse olhar
para suas especificidades, mas nós estamos falando aqui de situações de transtorno do espectro autista, de outras comorbidades, de outras síndromes, como foi citado anteriormente, e podendo trabalhar a partir do quê? Do que é aprendizagem, porque a gente fica, né, na questão de conteúdos, mas as múltiplas aprendizagens, porque as atividades de vida diária são aprendizagens. Um projeto ambiental é aprendizagem. Um projeto pedagógico individual pensa as aprendizagens necessárias para trabalhar ampliação do grau de autonomia, para trabalhar as questões como o PTE, que é o Programa de Trabalho Educativo, que vai pensar em inserção no mercado de trabalho, para trabalhar comunicação alternativa. Então, todas as questões que envolvem. E aí sim, pensando também na inclusão numa escola regular comum, é pensar nisso, como que a CIR, a Sala de Integração e Recursos, vai poder olhar para esse aluno ou essa aluna que necessita de pensar um plano mais individualizado, junto com os seus colegas e com os seus colegas. Porque, de novo, inclusão não se faz em um lugar fechado. Inclusão tem que ser aberta, né? Inclusão tem que ser pela cidade. Então, a escola tem que estar aberta, tem que ocupar os espaços da cidade para que a gente possa transformar a nossa sociedade. A gente não vai fazer inclusão ficando apenas dentro da escola. Repito, precisamos de uma cidade inclusiva. E, Márcio, levando em consideração todas essas minúcias que tu traz da educação inclusiva e falando um pouco dessa integração, não só entre os professores e a família da criança, como também entre o ensino regular e o ensino especial, o quão importante é a capacitação dos profissionais que chegam nessas escolas? A gente precisa dividir isso em duas questões bem importantes. Uma é o desejo e disponibilidade para trabalhar com inclusão. Tá? Tem que ter desejo, tem que ter disponibilidade, tem que estar ali implicado com aquela situação, com aquele desenvolvimento e tem que ter capacitação. Uma questão não exclui a outra. A capacitação, o estudo, a busca de conhecimento, informação, pensar novas propostas, construir novas formas de atendimento, de olhar, pensar as formas de aprendizagem e de ensinagem, né? De como que eu ensino, porque de repente ele não aprende, não é porque ele não aprende, é pela forma que eu estou ensinando. Então eu tenho que rever essa forma de ensinar. Unir teoria e prática. Né, pegar as teorias para colocar na prática e pegar as práticas para pensar novas teorias. E aí quando a Cristiane falava, né, da formação dos nossos professores e nossas professoras, a gente tem na nossa rede pública, rede municipal, muitos mestres, muitos doutores e muitos pesquisadores. Professores que fazem pesquisa, que estão pensando a educação, dão palestras, formações em diversos espaços. Agora, Cristiane, falando um pouco especificamente sobre as salas de integração e recursos, conhecida pela sigla CIR, todas as escolas especiais de Porto Alegre possuem salas assim e, para além disso, como essas salas, esse espaço facilita o acesso das crianças ao processo de ensino? Eu não sei esse dado tão atualizado neste momento, tá, Matheus? Mas o que eu posso dizer em termos de história da CIR? Antes as CIRs eram polos, né? Polo da região norte, polo da região sul. Então, aqueles alunos daquelas regiões se deslocavam até a escola polo e tinham esse atendimento. Com isso, claro, as vagas eram um pouco mais restritas, né? Não tinha tanto esse acesso. Com o tempo, né, e determinado momento histórico da rede municipal, todas as escolas tinham a sua CIR. Tá? Hoje, exatamente neste momento, não sei como isso está acontecendo, mas acredito que sim, que a maioria das escolas tenha uma CIR na sua escola, né? E acredito que a CIR ela tenha um papel fundamental, né, nessa questão da pluralidade, né, de aprendizagens, de processos de ensino e aprendizagem e de acompanhamento dessa pessoa com deficiência. É muito importante a gente frisar dessas conquistas políticas, né, que o aluno, né, estudante deficiente conquistou ao longo da história e hoje existe uma garantia dele ter um acompanhamento no seu processo de escolarização, né? Por isso um monitor é importante, por isso um estagiário de inclusão é importante, por isso a sala de recurso presente, ter o profissional ali de sala de recurso é importante, porque é uma garantia de direito e isso faz com que ele tenha muito mais possibilidade de sucesso nessa sua caminhada. E aí sim, né, como bem o Márcio falou antes, aí sim a gente tem uma cidade efetivamente plural, né, inclusiva, porque aí esse aluno, esse jovem vai ter mais possibilidades, né, de acompanhar esse
essas aprendizagens, de acompanhar esse processo junto aos seus colegas, né? E aí respeitando sim a sua faixa etária, respeitando sim os seus interesses. Então a CIR, ela desenvolve um papel fundamental, né, na inclusão. E realmente, né, ao longo da história, como eu falei no início, Porto Alegre já foi, né, e espero que continue sendo referência nessa questão das salas de inclusão, porque muitos outros estados, municípios vinham aqui conhecer essas salas de inclusão, né, saber como eram essas dinâmicas, né, como se fazia esse planejamento mais individualizado, esse PDI. Então, isso é muito bonito, realmente a gente vê uma construção de uma prática educacional inclusiva, efetivamente, como a lei, né, garante a todas as nossas crianças e jovens, nossas famílias. Então, é fundamental, né, é essencial para que realmente aconteça essa aprendizagem plural. E Cristiane, para além dessas salas de integração e recursos, aqui em Porto Alegre também temos o PTE, Programa de Trabalho Educativo. Então, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é essa proposta, o objetivo e como podemos enxergar o funcionamento desse programa na prática. Então, o PTE é um programa que existe desde 94 na rede municipal, né? E é um programa que visa justamente a saída do jovem nesse ensino fundamental e a entrada dele no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente fala em baixar barreiras, né, que impeçam essa inclusão dessa pessoa com deficiência no mercado. E o PTE, ele vem com essa ideia de preparar esse jovem, de ajudá-lo, de acompanhá-lo, para que ele tenha mais facilidade de se inserir nesse mercado de trabalho. Então, é um trabalho que está presente em todas as regiões de Porto Alegre, nas escolas especiais, né? Hoje nós atendemos em torno de 200 jovens, né, juntando o nosso número de vagas, 200 jovens são acompanhados por nós. Esse número não é fixo anualmente, né? Ele pode ser semestralmente, então, porque há uma rotatividade, alguns jovens já entram para esse mercado e vão fazer uma prática de trabalho efetivo e aí abre vaga para outros jovens e assim a gente vai fazendo essa construção do projeto. A ideia, né, do programa é justamente potencializar, né, o que eles têm de melhor. Acho que também foi falado anteriormente o quanto as aprendizagens elas não estão só dentro de quatro paredes, né, em frente a um quadro. As aprendizagens estão em diversos espaços. Então, quando a gente fala em PTE, a gente fala em aprender a se deslocar na cidade, em aprender a realizar um atendimento, em aprender a realizar um ofício, né, do dia a dia do mundo do trabalho. É isso que se trabalha no programa através dos nossos grupos operativos. Então, nós nos encontramos com esses jovens e trabalhamos essas questões de mundo de trabalho e depois eles podem fazer estágio, fazer trabalho educativo e depois serem contratados pelas empresas, né, pelas instituições e realmente efetivar, né, aquela sua vontade. Essa barreira de entrada, que normalmente é bem difícil para eles, né, o nosso trabalho promove, faz com que essas barreiras fiquem mais baixas e eles possam ter maior acesso. Márcio, ainda falando sobre o PTE, tenho duas questões para ti. Sobre o lado do profissional, o quão importante é fazer esse acompanhamento com o jovem, já que vocês têm estudantes do 0 até os 21 anos, e também ainda sobre o PTE, pelo lado do estudante, como ele encara essa saída da sala de aula e o quanto ele evolui nas questões práticas do dia a dia, estando num mercado de trabalho ou com funções que para ele são importantes no crescimento dele. Eu acho que é importante nós pensarmos o PTE como uma questão bem diversa, né? Pensando as diferentes realidades dos tipos de alunos e alunas que acessam o PTE. Se nós pensarmos, por exemplo, em algumas escolas especiais, como pensando lá na Escola Lucena Borges, o nosso aluno e a nossa aluna muitas vezes não se insere no mercado de trabalho profissionalmente, mas ele através do PTE ele tem a possibilidade de vivenciar e experienciar o mercado de trabalho, de conhecer empresas, de participar de encontros, de entender essa questão do grupo operativo, de produzir um material, de fazer uma feira dentro da escola, de ter um trabalho interno dentro da escola. Ele pode às vezes não se inserir dentro do mercado de trabalho, mas isso geram outras aprendizagens, se deslocar, pegar um ônibus, porque às vezes parece que a gente está falando de coisas tão simples, às vezes, mas às vezes pegar um ônibus, saber se deslocar, aceitar entrar num ônibus, subir os degraus de um ônibus, né, poder se inserir nesses espaços, ir a uma empresa, fazer uma primeira viagem,
como acontece no programa, né, do PTE, que eles fazem viagem para conhecer a empresa, ou como tem a festa do PTE, que também é um momento único, né? Pandemia nos tirou por um tempo. Mas, então isso faz muita diferença para essa aprendizagem. E aí volta aquela questão que acho que nós somos repetitivos, mas que é muito importante. Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de PTE, fala de CIR, fala de escola especial, nós estamos falando de múltiplas aprendizagens. Nós estamos falando de uma aprendizagem para a vida. E o PTE proporciona muito isso, não só a questão da inserção do mercado de trabalho, que é muito importante para muitos e que para muitos vai ser o objetivo, mas para outros a experiência de ter vivenciado, né, a construção dessa relação, de estar na escola num outro horário, de produzir um material, de ver o seu material ser vendido, de participar de uma feira de artesanato, faz muita diferença. Agora, Cristiane, em cima de tudo isso e todo esse relato que o Márcio nos traz dessa multiplicidade, dessa pluralidade de ações de aprendizagem que as escolas especiais proporcionam para os alunos e também levando em consideração o quão desafiador é esse trabalho, como você enxerga a questão que o Márcio também trouxe anteriormente do gostar, do lidar com essas questões da educação inclusiva, da educação especial? Eu acredito que lidar com a educação especial é algo assim... É desafiador, né? Sempre desafiador. Lidar com a educação é desafiador, porque a gente lida com pessoas e as pessoas não são estanques, né? São variadas. Mas o que é instigante na educação especial, né? É poder ter essa possibilidade de resgatar pessoas, né? Olhar para essas pessoas que daqui a pouco, em muitos momentos, não tem crédito, né? Às vezes nem dentro da sua própria família. E conseguir com que essas pessoas avancem socialmente, né? Conquistem, às vezes, no caso do PTE, conquistem o seu salário, possam estar contribuindo com a sua família, né? Em termos de CIR, conquistem a aprendizagem, consiga estar junto com o seu grupo, junto com a escola, em todos os processos da escola. Então, é muito gratificante, na verdade, trabalhar com educação especial, né? É aquele brilho no olho que o professor de educação especial tem, né? De conseguir realmente fazer, talvez em jovens, crianças e jovens que não tinham, né, nenhuma possibilidade, conseguir ali despertar, fomentar, para que eles consigam desenvolver as suas habilidades. Então, é muito gratificante enquanto pessoa e enquanto profissional, com certeza, né? E é uma mudança, muitas vezes, bastante visível, né? A gente consegue acompanhar, às vezes a gente acompanha famílias inteiras, né, que passaram pela escola e a gente vê o progresso, até chegar ao momento em que eles estão no trabalho, já estão, às vezes, constituindo também a sua família. Porque eu acho que é bem importante a gente frisar, né, a inclusão, num primeiro momento na Idade Média, por exemplo, primeiro tinha um olhar de negação, né? Negação. A pessoa deficiente não existia, então poderia ser morta, abandonada, né? Não valia nada para aquela sociedade. Com o tempo, a gente teve essa pessoa sendo assistida. Então, que é aquele cuidado, ela precisa ser assistida, precisa levar e trazer, colocar numa instituição. E nós estamos, né, em tempos de autonomia. Então, esse processo mostra historicamente que essa pessoa com deficiência agora precisa ter espaços de autonomia, que é isso, né? Vai pegar um ônibus, vai ter a sua casa, vai ter as suas coisas, né? Mesmo às vezes com acompanhamento, ainda precisando de um acompanhamento, mas ela vai conseguir dar os seus passos. É esse paradigma que precisa ser mudado em termos de inclusão, né? Hoje, no século XXI, a gente pensa na inclusão que leva à cidadania e à autonomia do sujeito. Perfeito, é sempre muito enriquecedor o relato dos nossos convidados, ainda mais se tratando de um assunto tão importante, tão caro à nossa sociedade como é a educação especial. Então a gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho nós voltamos com esse nosso bate-papo sobre a educação inclusiva aqui em Porto Alegre. Nós já voltamos, não saia daí.
Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje trata da educação inclusiva, educação especial nas escolas municipais aqui em Porto Alegre. E para falar sobre esse assunto, continuamos aqui na presença da professora Cristiane Vieira Chagas, ela que é pedagoga de educação especial, e também participa conosco nos estúdios da TV Câmara o professor Márcio Malavolta, ele que é diretor da Escola Municipal de Ensino Especial, professor Luiz Fernando Lucena Borges. Então, Márcio, continuando nosso bate-papo aqui sobre a educação inclusiva, gostaria de lhe perguntar sobre o projeto de estágio de apoio à inclusão, que é oferecido também pela Prefeitura, pela SMED aqui em Porto Alegre. Um programa voltado para os formandos de ensino regular que pretendem atuar com a educação inclusiva. Quem participa dessa proposta e como funciona esse acompanhamento? Na verdade, então, assim, para nós falarmos um pouco sobre essa questão, primeiro, assim, é uma questão bem de gestão institucional, né? E nós na escola, às vezes, acolhemos alguns estagiários. No nosso caso, hoje, na Escola Lucena Borges, não temos nenhum. E sabemos que na Prefeitura tem vagas e não são preenchidas, né? Acho que são várias as questões que levam a isso e caberia até a Prefeitura pensar, a Secretaria de Educação pensar sobre isso, porque é um trabalho que serve muito tanto para a escola como para a formação e desenvolvimento desse profissional, principalmente aqueles que virão atuar na educação, né? Porque é uma possibilidade de vivência, de construção de relações e, além de tudo, de aprendizado. E, como eu digo, na inclusão sempre serve para os dois lados, para quem está sendo atendido e para quem está atendendo na sua construção enquanto sujeito e enquanto profissional. Então, eu acredito que a Secretaria de Educação, a Prefeitura podem responder melhor essa questão no sentido de números, né? Para saber hoje quantas vagas nós temos, mas nós sabemos que temos muita demanda e muita necessidade pelo número de crianças com necessidades educacionais especiais dentro das nossas escolas regulares comuns. Agora, Cristiane, sobre as parcerias encaminhadas pela Secretaria de Educação aqui na capital gaúcha, como você enxerga o cenário? Se faltam interessados nos projetos, como o PTE também, ou se também falta um conhecimento sobre a realidade das escolas especiais e sobre potencializar a capacidade dos alunos envolvidos nesses programas? Hoje nós temos uma parceria, né, aqui com a Câmara, por exemplo, né? E nós temos uma parceria com a Câmara já de longa data, onde a Câmara já tem 5 jovens, hoje tem 5 jovens nossos que fazem um estágio, né, aqui na Câmara. Então, são jovens especiais que passaram pelo PTE, pelo nosso programa, e estão na casa realizando, né, os seus estágios. E essa possibilidade é bem importante, né, porque eles precisam de espaços de trabalho. Então, o nosso trabalho também é estar indo em busca disso, né? Nós alocamos também nossos jovens em escolas municipais. Então, há muitas escolas que acolhem, sempre as escolas são super acolhedoras com os nossos jovens e eles são capazes de fazer muitos trabalhos, né? Auxiliar muito a equipe pedagógica, os professores dentro da escola. Nós temos também, através da Lei de Cotas, né, de 1991, um programa em que a gente faz um vínculo direto com empresas. Então, as empresas, nós temos a parceria do Ministério do Trabalho, com a fiscalização do Ministério também, nos indica algumas empresas que precisam de jovens, né, ou de turmas de aprendizagem ou jovens mesmo, PCD, para contratação. Então, nós temos um trabalho muito próximo a essas empresas. Hoje nós temos mais de 10 empresas aqui no município que recebem os nossos jovens, onde nós acompanhamos, né, acompanhamos eles nas práticas educativas, ou se eles estão na prática de aulas, né, junto a Senac, Senai, Sesmar também, um grande parceiro nosso, e a gente faz todo esse acompanhamento. Ali ele já tem a possibilidade de aprender e de já ter um trabalho educativo recebendo por aquele ofício, né, ou pelas suas aprendizagens, ou pelo seu trabalho efetivo nas empresas. Então, realmente, cada vez mais a gente busca ampliar. Nosso trabalho é muito de idas e vindas nessas empresas, abrindo novos espaços, novas possibilidades. Então, a gente trabalha muito diretamente também com os RHs, explicando a nossa demanda, né, mostrando qual é o acompanhamento, porque muitas vezes essas empresas querem receber
mas não tem todo esse conhecimento de como fazer o processo, né? Nós temos esse know-how, a nossa equipe, então a gente leva isso, né, e coloca também a serviço para que os nossos jovens tenham esses espaços. Nas escolas municipais, né, nem se fala, é uma parceria imensa, porque os professores são muito acolhedores nesse sentido, as equipes, né? Aqui na Câmara também a gente tem um bom acesso, então cada vez mais a gente tenta ampliar esses números de vagas, porque sim, tem muita demanda, tem muito jovem capaz, né, terminando a sua escolarização no município de Porto Alegre, querendo oportunidades, né? E cada vez, quanto mais vagas possíveis, melhor. Nós temos condições de preencher com certeza. Agora que nós já passamos por muitas questões técnicas falando da educação especial, eu gostaria de levar o nosso programa para uma questão mais pessoal, para um ambiente privado, mais Márcio e Cristiane. Começando pelo Márcio, desde quando, Márcio, você atua com a educação especial e como funciona a rotina de um profissional de educação inclusiva lá na Escola Municipal Professor Luiz Francisco Lucena Borges? Bom, eu atuo com educação especial, comecei em sala de recursos em outro município, lá em Novo Hamburgo, né? Trabalhei em secretaria de educação também, com a inclusão e diversidade. Já vão fazer mais ou menos uns 20 anos. Né? E eu venho da área da saúde mental, né? Minha formação é na saúde mental, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, na Escola de Saúde Pública e trabalhando em CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. Então, acho que o caminho foi me levando para isso e quando entrei na Rede Municipal de Porto Alegre, logo em seguida, fui trabalhar na Escola Professor Luiz Francisco Lucena Borges. Fui trabalhar como professor de Educação Física, que é a minha formação, a minha primeira formação, depois que eu fui fazer atendimento educacional especializado. E fui atuar lá como professor de Educação Física, de uma disciplina especializada, na rotina e no cotidiano da escola. E posso dizer que o meu aprendizado, então, foi crescendo cada vez mais, aprendendo com as colegas, com os colegas, com as famílias. A gente aprende muito com as famílias, porque falar de educação especial é também pensar nesse contexto, nesse conjunto, nessa complexidade que envolve família, aluno, aluna, né, os colegas de trabalho. E a nossa escola é uma escola que atua com bidocência, a gente trabalha sempre com 2 professores ou 2 professoras para atendimento, atendendo desde as crianças, então, como eu falei lá, dos 6 anos até os 21 anos, pensando projetos pedagógicos individualizados, propostas. Então, tu não faz um trabalho de turma, muitas vezes. Tu faz um trabalho para cada aluno, para cada aluna, e aí sim, tentando trabalhar a socialização, trabalhar as atividades de vida diária, os desenvolvimentos psicomotores, pensando a criança na sua integralidade, o jovem na sua integralidade, para que ele possa ampliar o seu grau de autonomia e pensando nas potencialidades, olhando para aquilo que ele ou ela traz de potencialidade para que tu possa ampliar essas questões e fazer essa construção, junto com as parcerias, junto com os outros atendimentos que eles têm. Então, é uma rotina bastante interessante, no sentido que cada dia é uma novidade. Tu avança, tu recua, tu retoma muitas coisas, tu acha que está num caminho, tem que mudar o teu caminho, tu faz um planejamento de aula todo para uma turma ou para aqueles alunos e para aquelas alunas, chega no dia, tem que ser outra coisa completamente diferente. Então tu tens que trabalhar com a flexibilidade, tu tens que trabalhar com a invenção, com a inovação, com a criatividade. É uma artesania da educação, é um pensar cada dia, mas ao mesmo tempo é enriquecedor, né? Tu te contagia com isso. E aí é essa questão, é a disponibilidade, o desejo, a implicação, o ter prazer naquilo que faz, mas ter formação, buscar informação, estar sempre em constante aprendizagem, porque a gente nunca sabe tudo. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Mesmo quem tem 10, 20, 30 anos de educação especial, tem muito a aprender. Por quê? Porque sempre existem novas pesquisas, existem novas crianças e novos adolescentes que te disparam outras possibilidades, outras conversas com famílias para tu poder pensar essa interlocução. Então, eu acho que estar na Escola Lucena Borges, hoje, para mim, é um espaço de aprendizagem cotidiana. Estando hoje na direção, mas continuo sendo professor, porque na escola todo mundo, o aluno, ele não é de uma professora, e isso em toda a escola, ele não é de uma professora ou de um professor, ele é da escola. E aí todos olham para esse aluno como um aluno ou uma aluna integral. E aí poder pensar esses processos de desenvolvimento e de crescimento. Então,
trabalhar na educação especial é isso, é o brilho no olho, como a gente fala, é o acreditar na questão da aprendizagem, é o acreditar na importância do estudar e da capacitação. Porque não se faz a inclusão sem capacitação. Não basta dizer, eu amo a inclusão. Tem que amar a inclusão, gostar do que faz, mas tem que ter formação, tem que ter capacitação, tem que buscar aprendizagem. E aí as duas questões somadas vão fazer com que o trabalho se desenvolva e aquele que mais precisa e aquela que mais precisa, que são os alunos e alunas, e que são quem fazem o nosso trabalho ter sentido, vão ser beneficiados com esse fazer. E as famílias, elas se somam a isso e nos ensinam e aprendem conosco também no cotidiano. E sobre satisfação, é recompensador? É muito recompensador, né? É uma alegria com pequena... Tu aprende a valorizar as pequenas conquistas, né? A grande transformação, ela está no dia a dia. Ela não está lá no final, nos 21 anos. Ela está naquele dia que daqui a pouco um aluno que nunca te deu bom dia consegue te dar um bom dia, te dar um abraço, te olha e te pede para fazer uma atividade, entra num ônibus, como eu falei, vai a um teatro pela primeira vez, vai a um cinema pela primeira vez, entra no mercado de trabalho ou conhece uma empresa. Essas pequenas transformações, quando uma família diz, eu ouvi ele dizer mamãe, eu ouvi ele dizer papai, eu te amo. Então são essas pequenas, parecem pequenas coisas, mas são as grandes transformações que fazem da educação esse processo tão bonito, tão enriquecedor, e um campo tão grande para pesquisa, para aprendizagem e para a nossa transformação enquanto sujeito. E para finalizar essa questão, eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Para nós conseguirmos fazer inclusão, nós não temos que fazer com que a aluna ou o aluno que está na escola especial ou na escola regular comum como aluno de inclusão consiga se inserir na sociedade. A sociedade tem que aceitar se transformar para que a inclusão aconteça de verdade. Nós temos que pensar numa sociedade onde valorize as diferenças e valorize outras potencialidades. Perfeito, obrigado, Márcio, pelo depoimento bastante enriquecedor. Agora, a Cristiane, também seguindo essa linha pessoal e do âmbito privado de você, eu pergunto quando você iniciou nessa área e para você quais os principais desafios do profissional que está inserido no meio da educação inclusiva? Fiquei pensando aqui, quando eu comecei, né, com 16 anos eu fiz meu primeiro estágio, fui estagiária aqui da rede municipal, né, e nesse estágio eu já tive muito contato com alunos especiais, né, e aí depois disso eu já transitei por muitas áreas, né, hoje além do município eu também sou professora convidada de algumas universidades para trabalhar inclusão com pós-graduações, e efetivamente na sala de recurso e também no programa de trabalho educativo eu estou um pouco mais de 10 anos, né, já nessa área especificamente. É muito gratificante, acho que o Márcio falou super bem, né, do quanto é importante esse trabalho, do quanto a qualificação é importante, porque dentro disso, né, vários cursos que a gente já fez, sou mestre também na área, então a gente tem que estar sempre se qualificando para entregar mais, né, entregar melhor. O sujeito ele está em constante desenvolvimento, transformação, né, então não tem professor que terminou seus estudos, não existe isso, terminei meus estudos. O professor tem que estar sempre se qualificando, sempre buscando entender melhor esse contexto para atender melhor, né, os jovens e crianças. E o quanto é gratificante é demais, porque tu realmente vê, analisar, acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Acreditar que é possível e fomentar nessas pessoas, né, as suas possibilidades de desenvolvimento, acho que é algo que, nossa, é humanamente, né, gratificante no sentido de tu ajudar na transformação de um sujeito. Então, eu acho que o Márcio falou coisas bem importantes, assim, no que é de fundamento, né, de construção de aprendizagem. Enquanto a gente continuar colocando, né, ideais de educação, ideal de pessoa, a sociedade não vai ser plural, né? Se eu coloco assim, bom, para a pessoa ser bonita, ela precisa disso, disso, disso. Então, bom,
sempre alguém vai ou se encaixar nisso ou não estar encaixado nisso. Então a gente precisa pensar, né, é um paradigma básico que precisa ser desconstruído, né, para construir um novo paradigma. Esse paradigma de pluralidade. Quer dizer, todos aprendem de formas diferentes, existe o belo em vários lugares, né? Existe a forma de aprender de várias maneiras e não de uma só maneira, existe 1000 possibilidades de fazer uma única coisa. Então, quando a gente tiver um pensamento mais plural sobre tudo, né, a gente começa realmente a ter uma sociedade mais inclusiva, que baixa barreiras, que consegue ver o belo, né, em espaços que daqui a pouco pode ser considerado não tão belo para outros. Então a gente precisa realmente construir isso no dia a dia da escola, nos nossos fazeres diários, nas nossas construções coletivas, né? A gente firma muito o nosso trabalho enquanto professores, né, na construção do coletivo, junto com as nossas crianças, nossos jovens, trazendo esse olhar do coletivo, né? O que a gente pode fazer em conjunto, o que a gente pode construir para o bem comum. Acho que a lógica sempre é essa, né, Márcio? E trazendo essas famílias também, que precisam desse olhar, que precisam dessa acolhida. A gente faz esse trabalho muito bem, né? Na educação especial, como a gente também tem esse contato muito direto, de escuta, né? Espaços de escuta na escola, né? Para famílias que precisam colocar suas ansiedades, né? Suas possibilidades, seus desafios. Então, a gente procura promover pedagogicamente momentos, espaços e aprendizagens que encaixem toda essa vivência. Então, realmente, é um trabalho que nos faz muito feliz, né? Me faz muito feliz. Posso considerar que já contribuí bastante tempo, né? Para esse trabalho, mas efetivamente vou ser educadora para sempre, né? Eu acho que a educação corre nas veias, né? E essa necessidade de entender que a educação está em tudo. Em todos os momentos, em todos os espaços, a gente está fazendo educação. E o professor não é só professor em sala de aula, né? É professor em todos os espaços em que ele convive. E todo esse trabalho, tudo isso, todo esse exercício de construção de um pensamento plural, todo esse trabalho vale a pena? Super a pena, super a pena. Cada dia que a gente acorda, a gente tem vontade de fazer algo diferente, né? Mesmo com os desafios, né, que são inerentes à nossa vida, né, do ser humano, mas eu acho que acreditar que é possível fazer diferença, né, diferente e diferença na vida do outro, acho que é isso que nos move efetivamente, nos faz levantar da cama, né, e vivenciar esse propósito. Agora, Márcio, para deixar uma dica aos pais que possuem as crianças que necessitam de uma atenção especial também, quando procurar um ensino especializado e também como ajudar no processo, nessa parceria entre a escola e a família no decorrer do aprendizado e da vida desse estudante. Bom, eu acho que algumas questões que dizem respeito a isso são bem importantes. Primeiro, assim, a família tem que ser parceira nesse desenvolvimento. Tem, como a Cristiane falou, a questão da escuta da família, de uma relação com a família, porque tu tem que trabalhar com o contexto, com a complexidade. Aquela criança que chega ali é uma criança que em casa precisa de acompanhamento, é uma criança que precisa de outros acompanhamentos, né? Muitas vezes de uma rede de assistência, que nem sempre existe toda essa rede, né? Que nem sempre tem todos esses atendimentos. A outra questão é nós pensarmos que essa família precisa, o quanto mais cedo ela busca esse acompanhamento, o quanto antes essa criança consegue até a possibilidade de uma educação precoce, de uma psicopedagogia inicial, até para verificar se, necessita de um acompanhamento a médio, a longo prazo, ou não, é uma criança que está numa questão de desenvolvimento dentro dos padrões mais normais. Então, assim, poder buscar isso o quanto antes. E aí a família pode pedir na unidade de saúde onde ela é atendida, pedir para o encaminhamento do médico, na escola infantil onde a criança está, e observar, estar atenta sempre a qualquer sinal ou qualquer questão para buscar a ajuda de um profissional, de alguém que possa estar fazendo o encaminhamento, auxiliando, para que se busque o maior desenvolvimento possível e acreditar sempre nas potencialidades dessas crianças. O Márcio já trouxe um pouco das informações de onde os pais podem buscar e ficarem atentos também às necessidades de seus filhos, mas, Cristiane, onde buscar ainda mais informações aqui em Porto Alegre e como chegar até uma escola especial aqui na capital gaúcha?
Eu acredito que a Secretaria de Educação tem a central de vagas, né? Então, sempre este meio é bem importante. E também pedir maiores informações na própria escola, né? Postos de saúde também são uma boa via, né, de acesso. Procurar a sua escola da sua região, que vai ser feito esse encaminhamento da forma correta, né? Então, existem vários espaços públicos que podem ser buscados e aí é feito o direcionamento para essas possibilidades de apoio e acompanhamento. E Cristiane, aqui em Porto Alegre, nesse cenário da educação inclusiva, o que tu diria antes do nosso encerramento do programa que é mais necessário para aumentar ainda mais a capacidade e difundir ainda mais a educação especial na capital gaúcha? Eu acho que nós falamos bastante sobre isso, mas é importante enfatizar, né, que se constrói uma sociedade inclusiva com capacitação, com recursos, né, com formação. Então, acho que nós estamos numa caminhada muito boa em relação a desenvolvimento inclusivo, né, mas cada vez mais, como bem que foi colocado, uma cidade inclusiva, né, uma cidade que efetivamente construa diversas possibilidades na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, né, onde os nossos jovens, nossas crianças e jovens tenham acesso, essas famílias tenham esse acesso, né, e muito investimento nessas áreas. Acho que quanto mais investir nessas áreas de prevenção e acompanhamento, menos a gente vai precisar investir na repressão, né? Então, quanto mais a gente antecipa, investe na prevenção, no acompanhamento inicial, então mais fácil vai ser o desenvolvimento dessas pessoas e com isso minimizar, né, as dificuldades que essas pessoas ou essas famílias venham a ter socialmente. E Márcio, falando um pouco dessa integração entre toda a sociedade, todas as camadas e esferas da nossa sociedade para tornar uma cidade inclusiva, né, onde todos podem contribuir, como cada um pode contribuir para melhorar a inclusão de todos, não só na educação, mas também no âmbito de toda a sociedade? Então, acho que a primeira questão que nós temos que pensar são políticas públicas, né, e políticas de Estado, não políticas que dependam de qual governo está e muda governo, muda política. Nós temos que ter uma política de Estado, uma política que esteja para além da questão partidária. Uma política que pense essa cidade inclusiva e aí sim, nessa questão, pense uma rede de apoio, uma rede de atendimento, uma rede de acompanhamento. Por quê? Porque uma família, que nós estamos falando de uma questão de inclusão, estamos falando de uma família que necessita de todo um acompanhamento, não só para aquela criança, para aquele adolescente, mas para a família também, porque envolve toda a família, o pai, a mãe, irmãos, porque toda a família está nessa construção e nessa relação. Então nós temos que pensar em espaços de cultura, como foi dito, em espaços de lazer, em profissionais que possam atender, que a gente tenha acesso com mais facilidade, que a gente possa compreender que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes precisam estar realmente inseridos na sociedade e não simplesmente largados na sociedade. Eles precisam estar acolhidos nos espaços também, como num shopping, como num cinema, como em um teatro, nesses lugares, porque daí nós vamos estar pensando numa cidade inclusiva. Mas o papel dos nossos governantes, né, dos nossos vereadores, dos nossos deputados, dos nossos prefeitos, governadores, é construir políticas sustentáveis, acreditar que o valor investido nisso é realmente investimento, não são gastos. São investimentos para a educação e para o crescimento de uma cidade plural, uma cidade que trabalhe com a diferença e que veja na diferença a sua beleza, que veja na diferença o seu crescimento. E aí sim nós vamos estar falando de uma inclusão real, de uma inclusão onde todos e todas possam se sentir parte dessa sociedade, dessa cidade. Perfeito, e com esse último relato nós vamos encerrando o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje tratou da educação especial, da educação inclusiva aqui em Porto Alegre. Agradeço aos nossos especiais convidados. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a professora Cristiane Vieira Chagas, ela que é pedagoga de educação especial, então muito obrigado pela participação, Cristiane. Obrigada, Matheus. Também agradecemos ao professor Márcio Malavolta, ele que é diretor da Escola Municipal de Educação Especial, professor Luiz Francisco Lucena Borges. Então, Márcio, muito obrigado pela participação. Agradeço o convite, sempre à disposição e obrigado, Matheus. O nosso TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais.
Eu me despeço de vocês, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.